Um convite, mais do que um convite, um apelo, um clamor a todos os colegas vereadores e vereadoras dessa casa, para que nessa comissão, embora oficialmente ela seja de 3 pessoas, mas que todos nós pudéssemos participar com sugestões, com ideias, porque todos nós, vereadores e vereadoras, conhecemos de perto essa situação dos agentes de serviços gerais da Prefeitura Municipal de Araçatuba, que não é de hoje, né? Precisamos fazer esta colocação. É uma situação que vem se arrastando, mas é uma situação que não pode mais permanecer, senão a gente começa a concordar com as injustiças. E eu penso que nenhum de nós, em sã consciência, queira isso, concordar com a injustiça. Quando nós pegamos a tabela da remuneração dos servidores do nosso município, nós sentimos, na verdade, o peso da responsabilidade que essa comissão tem. Daí, né, o nosso pedido aqui a todos os colegas, que a gente não tenha nessa comissão cor partidária, preocupação, né? Eu acho que os grandes vencedores desta comissão, se Deus quiser, serão os servidores e servidoras do nosso município, com algumas adequações que serão necessárias. Por exemplo, na Agência de Serviços Gerais, embora a tabela aqui ainda fale em 3, né, 1, 2 e 3, mas nós já soubemos que não há mais, há algumas categorias que já foram até extintas, mas o valor básico, inclusive, está inferior ao salário mínimo. Né? O valor básico é de R$ 507, portanto, inferior ao salário mínimo do piso nacional. Nem estamos falando do piso estadual, né, do salário nacional mesmo. Né? A gente sabe também que, por força de anos de trabalho, poucos talvez estejam neste padrão inicial. Mas, de qualquer forma, nós não podemos trabalhar com essa remuneração básica inferior ao salário mínimo. Da mesma forma também o coveiro. O coveiro, gente, e nós sabemos, né, a dificuldade dos trabalhos que são executados, as atividades difíceis que são executadas pelos servidores que são coveiros, que têm essa atribuição. Não é fácil, né? Não é apenas, né, o sepultamento. Isso muitas outras atividades decorrem, a dificuldade, né, de lidar com situações. E nós, há pouco, né, no cemitério, nós vimos uma situação ao lado do Cesarino, que é o administrador, com relação a cheiro, ao forte odor, porque algumas covas acabam, até em razão das chuvas, ou em razão de algum problema na vedação, acabam, né, trazendo esses problemas que podem até gerar situações, né, de saúde também para esses servidores, de complicação da saúde deles, né? Enfim. E olha, gente, eu não sei como, tem algumas situações esquisitas, né, para não falar anacrônicas, né, para ficar mais chique, ou esquisita para ficar mais simples, né? Mas olha, coveiro e copeiro tem a mesma referência. É a mesma referência, a referência é 3. E a gente vê, olha a diferença das atribuições, né, de coveiro e de copeiro, né? Sem desmerecer uma ou outra, mas todos nós sabemos da diferença dessas duas funções. Com relação aos ASGs, meu Deus, quantas atribuições diferenciadas, né? Nós sabemos que ASG na educação, como o professor Cláudio Henrique lembrava na comissão inicial que ele havia proposto, fazendo o papel de atendente, de berçarista, quando nós tivemos problemas, como recentemente, né, com a questão da morte daquela criança, a gente fica se deparando com toda esta necessidade de adequação mesmo na questão de definir as atribuições. Né? Nós temos ASGs como atendente, ASGs fazendo trabalho de arrecadação de tributos, não de fiscal, mas de atendentes lá na divisão de tributos. Nós temos ASGs espalhados por todas as secretarias, fazendo os berçários, né? Fazendo as mais diferentes, executando as mais diferentes atividades. E com remuneração que não condiz com a função que eles, na verdade, exercem. Então, a situação de desvio de função, e a gente pode dizer isso aqui porque ela é uma situação que vem se arrastando ao longo dos anos no nosso município, e isso, gente, traz uma série de complicações na hora dos direitos, na hora da licença-prêmio, né, na hora de todos os direitos
todos, né, do servidor, nós temos aí situações que precisam ser corrigidas. A legislação vem trazendo mudanças e nós sabemos que isso implica, eu estou fazendo aqui um discurso porque eu sei que não é fácil, eu imagino que a secretária de Finanças lá estiver me ouvindo, ela fala, ah, meu Deus, como é que nós vamos fazer isso? Mas eu penso que nós temos que encontrar uma solução. Nós temos que encontrar uma adequação que seja justa para essa situação. Nós não podemos mais conviver, né, apenas ver, é injusto e apenas ficar constatando essa necessidade. Eu queria só para concluir, depois de reservar meu tempo, lembrar dos ASGs do SOSP. Né? Nós temos ASGs da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do nosso município e nós sabemos também, e eu dizia aqui outro dia, numa outra sessão, que quando a gente olha aqueles servidores, eu vi ASGs em tapa-buraco, eu vi ASGs em serviços muito difíceis de serem executados, sob solo escaldante, sabe, com dificuldades na administração anterior, até mesmo de equipamentos de segurança, não tendo sequer o calçado adequado, tendo que usar coturnos no tiro de guerra, isso eu vi, né? Então, é muito complicada toda essa situação, desde a questão de segurança no trabalho, a questão da maneira como são transportados e, basicamente, também a remuneração deles. Então, é por essa razão que nós agradecemos a presença, né, dos servidores e das servidoras aqui, mostra que a nossa comissão ela é importante, ela vem trazer aí essa angústia, essa esperança, né, de vários, eu arriscaria dizer, centenas de servidores do nosso município e dizer da nossa vontade de encontrar uma saída, de fazer isso na base do diálogo, na base da pesquisa, da legalidade. Ninguém quer propor nada de forma ao prefeito, de forma que vai causar problemas na administração, mas nós queremos encontrar uma solução que possa ser justa, né? Porque até eu sei que a palavra justiça ela não nem admite mais justa, ou é justa ou é injusta, e a situação de vocês é injusta.